Olá pessoal, mais uma vez Giovanni aqui para discutir Grécia com vocês. Vem comigo, lembrando, primeira parte nós discutimos formação dos gregos do território gregos, período pré-homérico e período homérico. Na segunda parte nós discutimos ali o período arcaico e o período clássico. Agora nós vamos fazer uma revisão desses períodos e trazendo para vocês os principais elementos aí para vocês sobre Grécia Antiga, cidades e estados gregas, um pouco da cultura, um pouco da religião, um pouco de cada coisa, um pouco de tudo, um pouco para nós podermos falar um pouquinho de cada coisa. Tá bom? Acabei confundindo, para não precisar editar, a gente faz ali uma dinâmica para vocês, para descontrair, lembrando que é para descontrair neste momento. E aí, como é que estamos? Chromecast, Chromecast, estamos aqui, Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez aqui, falando sobre a cultura grega. A cultura grega, vamos lá, onde é que está a cena? Está aqui, vamos transmitir na tela para vocês. Revisão na tela. Então, nós vamos ter aqui a civilização creto-micênica, as sociedades palacianas em Cretas e Micenas. Nós vamos ter o período homérico, que é chamado porque as principais fontes escritas sobre esse período é de Homero, a partir da Ilíada e Odisseia. Ilíada trata da guerra de Troia, entre o grego Ílion da Ilíada, e a Odisseia narra a volta do herói grego Ulisses para a ilha de Ítaca, onde vai ver a Penélope, a sua esposa. Período arcaico, período em que se formam as cidades-estados da expansão dos gregos pelas regiões próximas. Nós vamos ter o período clássico, período de maior brilho da civilização grega. Atenas e Esparta vão disputar pelo apogeu e antes disso vão lutar com os persas para ver quem controla aquela região e depois eles lutam entre si. Nós vamos ter também o período helenístico, que é marcado pelo Alexandre o Grande. Resumindo, civilização, início do surgimento de vários povos lutando entre si. Período homérico, nós vamos ter ali a formação e a construção de um discurso de mencionar que os gregos têm poder. Período arcaico, formação dessas polis a partir da origem ali dos indivíduos, dos gêneros, das pátrias, das tribos, até os demos, que vai dar origem às cidades-estados. As cidades-estados vão se consolidar, nós vamos ter as religiões politeístas, nós vamos ter a política, cidades-estados autônomas. Até essas cidades-estados terem que se unir para lutar contra o inimigo comum, que nesse caso vai ser os persas. Após essa vitória dos gregos contra os persas, as cidades gregas vão lutar entre si, formando ali um vazio muito grande em que os macedônicos vão invadir essa região, dando origem ao período helenístico de Alexandre o Grande. Essa é uma revisão um pouco dos gregos. O que vale ressaltar aqui: Grécia, modo de produção escravo, não vai ter uma grande área de agricultura, vai formar colônias, são grandes navegadores, vão desbravar o mar em busca dessas colônias e vão ter um poder muito grande, muito, mas muito grande mesmo no mar, e eles vão ter um controle marítimo ali do Mediterrâneo. Vão ter um legado muito grande, artístico, esportivo, cultural e científico, com a origem ali da filosofia, a mãe de todas as ciências, a literatura também. Vamos então discutir. Então, a cultura grega, nós vamos ter o teatro, filosofia, arquitetura. O pensamento grego tinha por base a razão e por isso a supervalorizava o homem, antropocentrismo, o homem no centro de todas essas disputas teológicas. Então, quem é quem na cultura grega? Então, nós vamos ter os pensadores, os filósofos, Tales de Mileto, filósofo e matemático, Pitágoras, filósofo e matemático, criou os números irracionais, o teorema de Pitágoras. Lembrando que
a matemática e a filosofia dos números, ou a filosofia em números. Muitos dos matemáticos são filósofos. Tem gente aí que não gosta muito de filosofia. Então faz o seguinte, pega todos os matemáticos que são filósofos, devolvam para ver o que sobra. Sobra pouco. Então vejam bem a importância da filosofia, da matemática dos gregos nessa discussão. Nós vamos ter os artistas, Homero, da famosa Ilíada e Odisseia. Nós vamos ter o Aristófanes, dramaturgo, maior representante da comédia antiga. Vamos ter Platão, filósofo, discípulo de Sócrates, afirmou que as ideias são o próprio objeto do conhecimento intelectual. Aristóteles, muita gente conhece apenas Platão, Sócrates e Aristóteles, mas há uma série ali de indivíduos que fizeram parte e fazem parte ainda do legado grego, como Euclides, matemático, é considerado o fundador da geometria, por compilar e ampliar os conhecimentos da área. Euclides é um gênio na matemática. O que ele inventou, o que ele desenvolveu, as técnicas deles até hoje é inimagináveis. Nós vamos ter Arquimedes, matemático, calculou o volume. Nós vamos ter Fídias, escultor, o melhor do período clássico. São dele o Parthenon, o templo. Nós vamos ter Sófocles, o dramaturgo também. Então são alguns dos pensadores gregos que até hoje são discutidos nas academias e universidades. Nós vamos ter a arquitetura. Em Atenas, o arquiteto construíram na Acrópole um grande templo em mármore em homenagem à deusa Atena, o Parthenon. Eram 3 estilos de coluna que, de acordo com a época, predominaram nos templos gregos, vistos com perspectivas e selecionados: o dórico, o jônico e o corinto. Estilos que faziam parte ali da arquitetura. Nós vamos ter a religião. Era grega, era politeísta e antropomórfica, atribuição de qualidades e atributos humanos a Deus. Então nós vamos ter Hera e Zeus, detalhe de Hamilton, século XVIII. Apolo declara seu amor a Daphne, pintura de Cassandre. Nós vamos ter Zeus, alguns desses deuses nessas pinturas que até hoje estão aí nos museus. Então, os deuses gregos, Zeus, o principal deles, que governava o Olimpo e habitava outros deuses. E aí uma reflexão. Aí quem gosta de Percy Jackson, que era humano, filho de um deus e de uma humana. Afrodite, a deusa do amor, Dionísio, deus do vinho, Palas Atena, deusa da sabedoria, Apolo, o deus do sol, Artemis, deusa da lua, Hera, esposa de Zeus, Deméter, deusa das colheitas e da agricultura, Hermes, o mensageiro, Ares, deus da guerra, e Éfesto, deus da metalurgia. Então havia os semideuses, por exemplo, Hércules, um dos mais populares heróis da Grécia Antiga, que realizou proezas de grande perigo, os chamados 12 trabalhos de Hércules, entre eles a morte de Hidra, a captura de Cérbero e a libertação de Prometeu. Teseu, que matou o Minotauro do palácio de Creta, libertando Atenas. Esses aqui então eram os chamados semideuses, Hércules, Teseu, e nós vamos ter o Édipo, o decifrador dos segredos da Esfinge, que subjugava Tebas. Então aqui são um pouco da cultura, dos legados da religião, dos pensadores da Grécia Antiga, que até hoje está aí meio que presente no cotidiano da nossa sociedade. Lembrando também que nós temos o teatro grego e vamos ter também os Jogos Olímpicos. Aqui nessa imagem do teatro, as pessoas que estavam aqui, elas não tinham microfone. E o som que tínhamos aqui era ouvido se uma pessoa estivesse aqui em cima da mesma forma, porque eles tinham um sistema cônico
no chão que permitia que as pessoas ouvissem com facilidade. Isso é um pouco aí da cultura grega nesta terceira parte da videoaula sobre os gregos. Dúvidas? Por favor, me procurem nas web aulas, por favor, me procurem pelo WhatsApp, por e-mail. Qualquer dúvida, esclarecimento, por favor, venham a mim.